Pois bem, galera, é um prazerzaço estar ao lado de vocês mais uma vez para continuarmos dentro da teoria do crime, analisando especificamente neste momento o fato típico e os elementos que compõem o fato típico. Já disse em outras oportunidades, mas vale reiterar: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E neste momento, eu e você, juntinhos, estudaremos a conduta. Conduta, meus amigos, é uma ação humana consciente e voluntária dirigida a uma finalidade e que contraria as finalidades do direito penal. Vejam, ação humana consciente e voluntária dirigida a uma finalidade e que contraria os fins do direito penal. E quando nós pensamos em conduta, portanto, diante deste conceito, três informações pipocam na nossa cabeça. Primeiro, quando nós olhamos para um tipo penal, a conduta decorre do verbo núcleo do tipo. O primeiro pensamento que nós temos relacionado a uma conduta está vinculado ao verbo núcleo do tipo. Matar é o exemplo da conduta do tipo do crime de homicídio. Mesmo quando nós estamos naqueles casos de crimes de ações múltiplas, de conteúdo variado ou tipos mistos alternativos, que são aqueles crimes que têm dois ou mais verbos núcleos do tipo, e o grande exemplo que nós temos é o tráfico de drogas do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, mesmo nestes casos, há uma ou mais condutas expressas pelos verbos núcleos do tipo. O segundo pensamento que nós temos relacionado à conduta e que está vinculado ao primeiro pensamento diz respeito a uma conduta positiva ou uma conduta negativa. Como assim, Acácio? Eu digo a vocês, existem crimes comissivos. Portanto, o verbo núcleo do tipo expressa uma conduta positiva. Da mesma forma, galera, que existem crimes negativos. O verbo núcleo do tipo expressa uma conduta negativa, uma omissão. Portanto, delitos comissivos. E o terceiro pensamento, que também é uma informação que nós extraímos da conduta, está vinculada ao dolo. O dolo e a culpa, que são elementos do tipo penal, já falei com vocês em outros encontros sobre teoria causalista, teoria finalista e sobre as duas espécies de funcionalismo, e eu disse a vocês que o grande barato, a grande sacada do finalismo de Hans Wetzel foi a inserção do dolo e da culpa como elementos do fato típico, e estes foram inseridos na conduta. Feito isso, vamos à análise, portanto, dos crimes comissivos, que são aquelas condutas positivas. Vejam. Se eu dissesse a vocês o seguinte: matar alguém. Nós olhamos para a conduta do crime do artigo 121 e nós percebemos que num primeiro momento ela pode ser praticada, ela pode ser perpetrada de forma positiva. Eu efetuei um disparo contra alguém, há neste contexto uma conduta positiva. Da mesma forma que o crime de homicídio pode ser praticado de forma negativa. Eu mato alguém, como regra, e aí a gente precisaria de muita criatividade para chegarmos a um exemplo, mas a gente pode matar alguém de forma negativa. Existem crimes onde há uma exigência desta conduta negativa, que é o caso do crime do artigo 135 do Código Penal, deixar de prestar socorro quando possível, da mesma forma que existem crimes que são positivos, mas naquele contexto podem ser praticados de forma negativa, que é o caso da omissão imprópria do artigo 13, parágrafo 2º, sobre os quais faremos menção
no momento oportuno. E digo isso para que vocês entendam. A regra no nosso ordenamento jurídico são as condutas positivas. As exceções, não por serem exceções, mas por serem hipóteses excepcionais e estarem com menos frequência consagradas na nossa legislação, são as condutas negativas. Sobre os crimes omissivos, portanto, essas excepcionalidades, nós temos primeiro os crimes omissivos próprios. O próprio verbo núcleo do tipo é negativo. Mencionei o 135, eu tenho 244 e eu tenho 269 do Código Penal. E os crimes omissivos impróprios, também chamados de crimes comissivos por omissão. São aqueles crimes onde o verbo é positivo, mas eu vou praticá-los de forma negativa. E a regra, o grande barato disso, os grandes exemplos disso estão no artigo 13, parágrafo 2º, alíneas A, B e C. São 3 hipóteses. Artigo 13, parágrafo 2º, alínea A. É o que nós chamamos de dever legal de cuidado. É o caso da mãe com o filho recém-nascido. Vejam, uma mãe tem um filho recém-nascido de 2 meses, ela vai a uma agência bancária, deixa o carro no estacionamento com a criança dentro, ela olha para dentro da agência, não tem ninguém, ela fala, eu não vou gastar 1 minuto lá dentro. Eis que enquanto ela está no caixa eletrônico, ela encontra uma amiga e elas começam a conversar. Papo vai, papo vai, papo vai. Ela esquece da criança e a criança morre em virtude da asfixia. Qual crime será imputado a ela? Homicídio? Matar alguém? Cássio, mas como regra é uma conduta positiva. Sim, mas ela tinha um dever legal de cuidado em relação a essa criança e não exerceu os direitos e garantias e deveres inerentes a este dever legal de cuidado. E a criança veio a óbito em virtude disso. Artigo 13, parágrafo 2º, alínea B. A segunda hipótese de crime comissivo por omissão ou omissivo impróprio. É o dever contratual, que nós chamamos também de garantidor. O que é o garantidor, Cássio? É o segurança, é o salva-vidas. Vejam um caso. O cara foi contratado para ser salva-vidas da piscina de um clube. Ele está lá, lépido, serelepe, pimpão, vendo as crianças brincarem, eis que surge uma mãe com uma criança, uma mãe bonita, e começam a trocar olhares, ela e o salva-vidas, começam a conversar, o papo fica animado, ele esquece de olhar para a piscina, uma criança vem a óbito. Qual o crime será imputado a ele? Homicídio, que no primeiro momento é comissivo, mas neste caso comissivo por omissão ou omissivo impróprio, porque ele tinha um dever contratual de cuidado e não exerceu as circunstâncias inerentes a este dever. Em terceiro lugar, nós temos, artigo 13, parágrafo 2º, a linha C, o que nós chamamos de criador do risco. O que é esse criador do risco? A pessoa que impõe um risco a outrem deve ser responsabilizada. Um exemplo que é bastante comum. O casal está numa balada na beira da praia, os dois já beberam bastante, os dois entram no mar, começam a esquentar o clima, ele fala, imbuído de um propósito maligno, para que eles se dirijam um pouco mais ao fundo, ela diz que não sabe nadar. Ele fala, fica tranquila que eu vou garantir que nada aconteça a você. Quando eles estão no fundo, ou os dois com a água pelo pescoço, ele começa a ficar animado com aquilo e esquece de fazê-la boiar. Ela morre afogada. Por que ele será responsabilizado? Ele criou aquele risco. Ele impôs aquele risco a ela. Consequentemente, por mais que ele não tenha tido qualquer ação, ele teve uma omissão imprópria. Artigo 13, parágrafo 2º, a linha C. São 3, portanto, as hipóteses de crime omissivo impróprio. E
Diante disso, terminamos este nosso primeiro bate-papo sobre conduta. Repito, conduta é sinônimo do verbo núcleo do tipo. Ela pode ser praticada de forma positiva, delitos comissivos, a maioria dos crimes que nós temos no nosso ordenamento. De forma negativa, delitos omissivos próprios, quando o verbo núcleo do tipo exige esta omissão, e delitos omissivos impróprios, que são as 3 hipóteses do artigo 13, parágrafo 2º, alíneas A, B e C, as quais fiz menção agora. No próximo bloco, que será uma continuaçãozinha desse, nós continuaremos falando sobre a conduta, porém, especificamente sobre o dolo, sobre a culpa, que ainda são elementos inseridos na conduta. Espero vocês lá. Valeu, abraços, tchau!